Queria abrir com vocês em Provérbios capítulo 2, a excelência da sabedoria. Hoje celebramos o Dia dos Pais e é importante sabermos que muitas vezes da nossa vida o pai transmite sabedoria para o filho e a importância desse processo. Olha o que fala aí, ó. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos na tua casa, Pai, neste domingo, para adorar o teu nome, para bendizer o teu nome, para engrandecer o teu nome, Pai. Pedimos que o Senhor, de maneira especial, venha tocar o nosso coração, venha falar ao nosso coração através da tua palavra. Pai, estende as tuas mãos para este lugar, que os teus ouvidos estejam atentos a cada oração, Senhor. Que a nossa adoração possa chegar ao trono da tua graça. O Senhor que é o nosso Deus, o Pai eterno, aquele que nunca se esquece de nós, Pai, aquele a quem nós devemos adorar, bendizer, engrandecer, louvar e exaltar todos os dias, Pai. Vem com teu Espírito Santo nesta casa de oração, Pai. Toca os nossos corações, como ministramos na escola dominical, Senhor, falando sobre tudo o que devemos guardar. A principal coisa é guardar o nosso coração. Como diz em Provérbios 4:23, de tudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Senhor, ajuda-nos, Pai, a termos um coração puro, um coração, Pai, separado para Ti e para a Tua habitação. Vem com o Teu Espírito Santo, vem com a Tua presença e se manifesta no nosso meio, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor, aleluia. Um coração puro e renova um espírito inabalável. Cria em mim, Senhor, cria em mim, ó Deus, e cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retires de nós teu espírito. Não retires de nós teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Oh, sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
essa canção com uma oração nessa manhã. Diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, me renova e renova no Espírito e na palavra. Não retire de nós, não retires de nós o teu Espírito. Pedimos isso, não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Oh, sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Levante as suas mãos a Ele e diga: eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser sempre um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode aplaudir e celebrar a presença do nosso Deus. Aleluia. Cumprimente pelo menos umas 2, 3 pessoas perto de você. Diga: seja bem-vindo a essa casa de oração nessa manhã. Em nome de Jesus, abençoe com um sorriso. Aleluia. A presença do Espírito Santo de Deus, ela é palpável quando nós entronizamos Ele no meio dos louvores. Amém? Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, me rendo a ti. Diga: lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que eu senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Jesus. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo
Quantos podem se render? Me rendo, eu me rendo a Espírito Santo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Eu me rendo. Levante as suas mãos, diga: me rendo, eu me rendo a Espírito Santo de Deus. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti. Erga as mãos, diga assim, ó, toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença, Deus. Te aplaudimos e fazemos festa nesse lugar, papai. Aleluia. Muitas vezes nós estamos totalmente dependentes dessa presença, desse Deus, não é verdade? E nós precisamos render nosso coração a Ele, no nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor é real, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Diga isso. Se eu passar pelo vale, achar conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Espírito Santo, sim, é. Em Teus braços é o meu descanso. Oh, em Teus braços é o meu descanso. Feche seus olhos, liga a sua voz, declare: seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu
descanso nessa manhã. Em teus braços é o meu descanso, Espírito Santo. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em sua graça. Recaio em teus braços de amor. Recaio em sua graça, meu Senhor. Recaio em teus braços de amor. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que nos protege e nos guarda, me guarda. Oh, diga: em teus braços é o meu descanso. Confessa isso pra ele nessa manhã. Em teus braços é o meu descanso. Canta assim, diga: em teus braços é o meu descanso de amor. Em teus braços é meu descanso. Glória a Deus, aleluia. Ontem estava ouvindo uma pregação e o pastor falava sobre descansar nos braços do Pai, e hoje o pastor Fábio ministrando esse louvor, e eu vejo como nós devemos descansar. Quando nós descansamos nos braços do Pai, nós ficamos tranquilos, sabendo que Ele guarda, Ele está conosco o tempo todo. Nós não precisamos se preocupar, entregar todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições na mão dele. Ele vai cuidar. Eu não sei o que você tem passado, suas lutas da semana, como tem sido, mas entrega para o Pai. Entrega hoje para o Pai tudo aquilo que você está afligindo seu coração, tudo aquilo que fala: Senhor, essa semana foi difícil. Essa semana parece que não ia terminar a semana. Parece que, sabe, ou a semana passou rápido demais, eu não consegui fazer aquilo que eu precisava. Entrega para o Pai. É Ele que cuida. É Ele que sabe de todas as coisas. Hoje é Dia dos Pais. Um dia que nós comemoramos, celebramos o Dia do Pai. E eu creio que muitos pais têm uma vida com Cristo, mas tem muita gente que não tem uma vida com Cristo. Orem para aqueles pais que não têm a vida com Cristo, que às vezes talvez não tenham cuidado dos seus filhos como devem cuidar, que abandonam, né? Trabalho com pessoas que falam assim: eu tenho pai, mas a mesma coisa de eu não ter. Mas eu falava para alguns meninos lá: existe um pai que nunca vai nos abandonar. Esse Pai nunca vai nos abandonar. Esse Pai está sempre presente na nossa vida. Então, que você possa olhar para Deus hoje e ver a figura de um Pai que cuida em todo o tempo. Bem, vamos orar. Se você quiser se chegar, quiser dobrar seu joelho. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, que é santo e poderoso. Nós nos entregamos a ti, Senhor. Entregamos nos teus braços, porque nos teus braços, Deus, tudo acontece. Nós descansamos, nós ficamos tranquilos, com o coração em paz, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor venha ministrar o nosso coração de maneira especial nesse domingo, meu Pai. Venha trazer o refrigério ao nosso coração, venha trazer a paz no nosso coração em todo o tempo. Derrama graça, derrama unção sobre cada um, Deus. Pai, abençoa cada um aqui que chegou.
cada um que está aqui na tua casa, cada um que está com o seu joelho dobrado. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe as aflições de cada um. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos nesse domingo, meu Pai, porque o Senhor é Deus na nossa vida, meu Pai. Deus, entrega cada um que está enfermo nas tuas mãos, Pai. Põe as mãos sobre cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está vivendo uma vida de luta, Deus, nesses dias. Pai, que o Senhor possa entrar em cada lar, entrar em cada coração, Pai, em nome de Jesus. O Senhor possa tocar em cada vida, Espírito Santo de Deus, e tocar, e curar, e libertar, em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço a tua bênção, Pai, sobre cada um, Pai. Pai, cada um que tem suas dificuldades, Pai. O Senhor conhece e sabe as lutas, aquilo que tem enfrentado, Pai. Aquilo que precisa ser resolvido. Que o Senhor possa estar à frente. Que o Senhor possa nos direcionar em todo o tempo, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha dar a direção certa. Que o Senhor venha mostrar o caminho, Espírito Santo de Deus. As portas venham se abrir para cada pessoa, Deus, naquilo que precisa nessa semana. Em nome de Jesus, Pai. Venha derramar do teu bálsamo, Senhor Deus, sobre cada vida. Pai, vem com poder e glória, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada pai nesse dia, Pai, que está celebrando o Dia dos Pais ao redor do mundo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Toca, conforta os corações daqueles que perderam seus pais. Pai, em nome de Jesus. Pai, aqueles que perderam os entes queridos, Pai, que o Senhor possa tocar e confortar os corações, em nome de Jesus, ó Pai. Venha com poder e glória, Pai, nesse dia, no nome de Jesus, Pai, e que possamos hoje, Pai, estar no centro da Tua vontade, sair daqui renovado pelo poder do Espírito Santo, sair daqui diferente de como entramos, Pai, que o Senhor continue abençoando, Pai, nesse culto, a palavra, Pai, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, em nome de Jesus, ó Pai. E nós oramos, Pai, e queremos, Pai, em Ti descansar, saber que o Senhor é Deus em todo o tempo na nossa vida, que o Senhor é nosso Pai, que cuida em todo o tempo, no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos pela vitória de cada um, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós queremos, antes de nós continuarmos, quero já orar com os aniversariantes. Tiago, não sei, a Bruna está aí? Não veio? Então vamos orar com o Tiago. Se a Bruna chegar, nós, com lembrança da igreja, aqui, tá? Tiago já está aqui conosco já há um ano, Tiago? Um ano, né? Tiago, uma bênção, para a Leilane, uma bênção para nós aí. Tiago está sempre querendo servir, né? Termina o culto, ele está lá, tá querendo pegar o lixo, limpando, ajudando a fazer as coisas, né? Vem sempre aí ajudar o Clodaldo do sábado para limpar a igreja. Tiago tem um coração de servo, né? E a gente tem uma gratidão pela vida dele. E nós queremos orar hoje, celebrar esse dia, né? Fez mais um ano de vida, né? E sempre é uma dádiva de Deus fazer aniversário, né? E nós nos alegramos com você, Tiago. Estende sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Engrandecemos o teu nome pela vida do Tiago, completando mais um ano de vida, Deus. Pai, nesses dias, Pai, que o Senhor venha derramar bênção sem medida sobre a vida dele a cada dia, Pai. Que a cada dia ele possa ter esse coração de servo, esse coração amoroso, Pai, e sempre cuidando da sua família, Pai, com amor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós entregamos ele e a sua família nas tuas mãos nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, Tiago. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, ou se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, e como nos tempos
Mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e suplicar até que o Senhor venha. Oh, 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 até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Diga: fere, fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Me ensina, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, 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 até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante da sua presença, diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, 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 oh. Até que o Senhor venha, nós cantaremos, nós nos envolveremos com a sua presença. Diga: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar todos os meus dias diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Pode se assentar. Tenho só alguns avisos e reconhecer também quem nos visita hoje pela primeira vez. Juliane, é isso? Seja muito bem-vinda. Leandro. E aí, jogador? Como que você tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Se você quiser ficar em pé rapidinho, só para eu reconhecer vocês. E Aparecida da Silva, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que vocês sejam bem-vindos a essa casa de oração. Aqui é uma igreja pequena,
mas muito acolhedora, e que vocês estejam sempre aqui bem-vindos e experimentando o que Deus tem neste lugar, tá? Nossos cultos, terça-feira à noite nós temos culto de oração e domingo pela manhã, sempre às 9 horas escola dominical, 9h45 um cafezinho e às 10 horas nosso culto presencial, tá? Sejam muito bem-vindos, quem está pertinho aí pode cumprimentar, dando um abraço. Deus abençoe, viu? Família abençoada e meninão, feliz Dia dos Pais, que sejam muito bem-vindos. Pode deixar aí, Sr. Rogério. Só dando alguns avisos, irmãos. Só dando alguns avisos. Esse mês a gente está celebrando, né, o Dia dos Pais. Hoje nós temos uma lembrança especial para o Dia dos Pais. Também uma oração, orar pelos pais. Cada mês a gente sempre tem um tema. E nesse aqui a gente tem orado também, né, pelas famílias e pelo sacerdócio aí paterno, para que Deus continue abençoando, levantando homens de Deus, né, dentro dos seus lares, dentro da nossa programação. Próxima semana, próximo sábado, reunião de mulheres, tá? Aqui, né, temos a Marília vai estar trazendo o louvor, pastora Carmelo mesmo está ministrando, pastora Carmelo. Então, sábado às 15h é o nosso encontro mensal de mulheres. Todas as mulheres estão convidadas, tá? Tem sempre aqui um café, um chazinho gostoso para participar e uma palavra abençoada. Tem sido bênção todo terceiro sábado do mês. Então você pode participar, tá? E tá aí vindo, todas as mulheres são convidadas, tá? Pode também convidar quem não é da igreja, convidar pessoas, né? Tem sido um tempo especial, tá? É a primeira vez também que a Marília vai vir ministrar, né? Ministro de louvor, vai ser um tempo maravilhoso, tá bom? Nossa próxima Santa Ceia aí no começo de setembro, sempre a Santa Ceia no primeiro domingo de cada mês. E em setembro nós temos um tempo especial, vamos trazer mensagens, né, sobre a volta de Cristo, e também nós vamos ter 3 dias de oração, 3 dias de oração, bem na semana, né, da reunião de mulheres. Então nós vamos estar aqui na sexta noite orando ali, sexta noite, no sábado na reunião de mulheres, domingo, né, no nosso culto. Serão 3 dias que nós vamos ter de oração ali na terceira semana de setembro também. Então você já vai se preparando. Nós vamos orar pela Igreja Sem Rosto, né? Uma igreja que tem crescido ao redor do mundo, e nós vamos ter esse tempo especial. Então, retomando esse momento de oração que a gente reúne vários dias para orar, tá? Queremos também programar conferência missionária. Queremos ir ativando, né? Cada vez mais, para que você possa participar e tenha ministérios para você desenvolver, participar e ter um tempo especial e maravilhoso aí, tá? Nesses dias aí vão ver um momento especial. Nas próximas semanas temos aí também o convidado Juninho Borges, vai estar ministrando. Então ele e o pastor Fábio são nossos parceiros aí, estão sempre apoiando e abençoando nossa igreja. Nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Depois nós temos a apresentação das crianças, tá? E uma oração especial pelos pais. Lembrando, amados, né, nesse último mês, a nossa oferta missionária foi para o trabalho missionário que a igreja realizou, tá? Nós não conseguimos compartilhar e apoiar todos os missionários, mas o apoio da viagem missionária da igreja. Então tem meses que a gente tem. E nós tem um missionário que nós apoiamos todos os anos, de forma uma oferta para ele quando alguém passa aqui, para que ele não tenha perca nessa oferta, que é um missionário nosso que está na Europa, e a gente também nesse mês, graças a Deus, conseguimos já fazer a oferta anual, tá? Então, a gente sempre lembra, oferta de compaixão para apoiar as cestas básicas, ofertas missionárias, né? E a nossa oferta normal da igreja de dízimo. Só que lembrando, a gente como transparente sempre passa, esse último mês, né, não teve recursos para a gente fazer todas as ofertas missionárias. Então vamos ver se esse mês a gente retoma normal, tá? Mas a gente conseguiu apoiar, né, a viagem missionária dos irmãos da igreja aqui e ajudá-los também com isso, tá bom? Então sempre a gente lembra isso, tá?
Então vamos ficar em pé, nós vamos adorar o Senhor com o dízimo e oferta. O Alex vai chegar, vai ler um trecho da palavra de Deus e juntos nós vamos adorar, né? A gente sempre lembra, eu sei que hoje aí muito da nossa oferta e dízimo é feita através do Pix. Então quem está aí na igreja tem as cadeiras, e quem está online já tem aí online transmitindo, né, de um lado o QR Code, de um lado a conta da igreja. A paz do Senhor, amada igreja. Amém? Amém. 2 Coríntios 9, 7. Vou ser breve, o pastor já falou tudo. Quando acharem, diz amém. Ó, um amém só. Amém, amém. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí Salmos diz assim também: aquele que me traz a sua oferta de gratidão está me honrando. E eu adoro essa palavra honrar, porque além do nosso Deus ser um Deus de relacionamento, é um Deus de honras, né? Ele quer ser honrado. Quando nós trazemos o nosso dízimo aqui, as nossas ofertas, nós não estamos dando para a igreja, nós estamos dando para o pastor, não estamos dando para ninguém, nós estamos fidelizando ao Senhor. Nós estamos devolvendo aquilo que de fato é para o Senhor. Se você acha que você está dando para a igreja, você já está errado em relação ao dízimo. Nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor, nós estamos blindando as nossas finanças. Quando nós honramos, nós estamos falando: isso aqui pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. E quando ele fala que devemos dar com alegria, sabe por quê? Às vezes nós nos perdemos na administração e aí nós queremos tomar aquilo que é do Senhor para nós. Mas ele deu 100%, ele pede 10% para a gente não agarrar naquilo e deixa 90%, e a gente se perde nos 90%. Então, se você não está sabendo administrar o recurso, amanhã nós vamos pedir que o Senhor venha trazer uma administração financeira na sua vida. Você precisa de uma porta de emprego, o Senhor vai abençoar essa porta de emprego. Se você precisa de uma promoção, Deus vai abençoar nessa promoção. Então, que você possa ofertar com alegria, assim como a palavra diz nessa manhã, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Essa igreja é maravilhosa, meus irmãos, faz milagre todos os meses. O Senhor está presente todos os meses nessa casa. As viúvas, nós cuidamos dela, dão a cesta básica, 20 missionários do campo missionário, 3 da igreja foi o mês passado, e fora as outras coisas que a igreja vem fazendo. Então essa igreja tem entendido o papel como igreja, como sociedade, e que nós possamos ofertar nessa manhã com alegria. Pegue sua oferta na mão, e se você não tiver também, pega ali no ato de fé. Eu faço o meu no QR Code ali, toda vez que eu chego já entrego, e nós vamos orar junto. E coloca, seja um coração sincero diante do Senhor nessa manhã. Senhor, graças te damos e te louvamos por mais um domingo na tua casa, Pai. Agradecendo por essa manhã maravilhosa, extraordinária, Pai, aonde nós celebramos os dias dos pais, Senhor. E o Senhor é o Pai de todos os pais, Senhor. E nós te damos graças por este tempo, Pai. Pedimos que o Senhor venha abençoar, Pai, cada ofertante, dizimista fiel da tua casa. Que nunca venha faltar um alimento na despensa, Pai. Nunca venha faltar o recurso, nunca venha faltar a paz, Senhor. Que nós continuamos sendo perseverantes, Pai, em fidelidade, em honrar ao Senhor, Pai. Pedimos, Pai, que aquele que por algum motivo, Pai, perdeu a administração financeira dos seus bens, Pai, pedimos que o Senhor venha trazer sabedoria, entendimento. Venha colocar e se reposicionar, Senhor, diante de Ti. Aquele que precisa de uma porta de emprego, Pai, nós clamamos nessa manhã para que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Pai. Aquele que precisa de uma promoção, Senhor, nós clamamos nessa manhã e pedimos a Tua intervenção, Senhor. Que o Senhor abra a porta onde não existe porta, Pai, e possa ver o sobrenatural, Pai, em cada uma dessas vidas, Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai, e confiamos nossas finanças, nossas vidas, Senhor, Pai. Confiamos os nossos dias diante de Ti, Pai. Receba, Pai, como aroma suave na sala do trono, a nossa oração, a nossa oferta, o nosso dízimo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
paz do Senhor, bom dia. Nossas crianças prepararam uma homenagem para os pais. Então, nós vamos apresentar uma canção bem bonita. Pai que é como o sol, todo dia aparece e sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão e mesmo não expressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixa, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Tem pai que é como o sol, todo dia aparece e sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão. Tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixa, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Lá, 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 lá,
Quero convidar os pais a chegarem aqui junto. E a pastora Carmela vai trazer uma palavra e orar. Pode chegar, gente, todos os pais aqui. Bom, hoje é um dia muito especial, né? Há uma importância muito grande e eu tenho uma palavra que tem queimado no meu coração, que eu falo para mim mesmo, eu falo para as mulheres. Está em Daniel 11, 3:2b. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E eu troco aqui o povo pelo Pai. O pai que conhece a seu Deus se torna forte e ativo. Pai, Deus te chamou para ser exemplo de força e fé. A verdadeira fortaleza não vem do músculo, nem das circunstâncias, mas do conhecimento de quem Deus é e do quanto Ele é fiel à vida de vocês. Seja qual for o desafio, lembre-se, o povo, o pai, que conhece ao seu Deus se torna forte e age com coragem. Continue buscando o Senhor, guiando sua família e caminhando com Ele, porque sua vida inspira e deixa marcas eternas. Então, que vocês continuem sendo homens de Deus e inspirando a sua família e as pessoas que passam pelas suas vidas. Que Deus abençoe. Eu quero fazer agora uma oração. Amém? Pai querido, amado, Senhor meu Deus, venho te pedir, ó Espírito Santo, que o Senhor venha sobre esses pais aqui, sobre todos, até aqueles que não estão aqui. Que o Espírito Santo possa trazer sobre eles a unção, Senhor, necessária para que eles possam cumprir o seu propósito, Deus, como homens de Deus, como sacerdote do lar, como pai, como profissional, em onde eles colocarem a planta dos pés, eles possam inspirar, Senhor, que a luz de Cristo resplandeça sobre eles, Senhor, como diz a tua palavra, Pai. Quando a luz de Cristo anda nos seus corações, eles podem resplandecer. Que eles sejam fortes, que eles sejam corajosos em Cristo Jesus, ó Pai. Quero derramar sobre ele a bênção, Senhor, uma bênção que vem do alto, porque só o Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito Santo que eles vão conseguir cumprir o papel de pai, o papel de homem de Deus, de servo do Senhor. Eu clamo nesta manhã, Pai, essa unção sobre eles, da sabedoria, do amor, da fé, da esperança, Pai, que o Senhor continue caminhando com eles, com a família, com seus filhos, com seus sonhos, com a sua casa, Pai. É que eu oro, peço e abençoo agora em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Eu peço a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida deles, sobre a família deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que não pegou a lembrancinha aqui? Tem alguém que vai encontrar o pai, quer levar uma lembrancinha? Ó. Tá acabando, pode pegar aqui. Entrega aí, primão, para quem faltar aí. Deixa aí, pessoal. Quer levar? Pegou uma lembrança, pai? Benção. Amém, amados.
Vou ser breve, trazer uma palavra para o coração de vocês sobre a responsabilidade dos pais, tá? E serve para nós também, né? Às vezes você não é pai, mas é uma responsabilidade como cristão também, como vida, como mentor, como discipulador, com pessoas. O texto-chave se encontra lá em Mateus capítulo 1, tá? Mas tem alguns outros trechos que eu vou ler com vocês. Então, falando sobre os pais da Bíblia e falando sobre a responsabilidade de ser pai. Muitas vezes essa responsabilidade não nasce só com uma criança, né? Alguns falam que ao nascer um bebê nasce uma mãe. Eu penso que o pai ele já nasce muito antes, né? E principalmente se ele é um cristão, muitas vezes ele já tem vários filhos na fé e já desenvolveu um trabalho de discipulado, de vida, né? E de pessoas que ele acompanhou e foi exemplo. Uma das coisas que nós podemos pensar como pai é o exemplo, mas não é só o exemplo. O exemplo é uma das coisas que a gente pensa. Ontem eu estava revisando, né, essa mensagem, à noite, a hora que eu cheguei. Ontem eu dei um rolê de pai, viu? Um rolê. Ontem meu filho jogou em Diadema, saí 6 da manhã, pegamos uma carona, né? Fomos para Diadema porque minha filha tinha outro jogo aqui em Campinas e depois ela ia jogar 3:30 da tarde lá em Minas, lá em Poços de Caldas. Aí eu saí de carona, terminou o jogo lá umas 10h40, 11 horas. Aí encontramos a Roberta na estrada aqui a 1h da tarde e fomos para Poços de Caldas, mais 2 horas. E terminou lá. Fomos fazer uma visita. E terminou, chegamos em casa 10 da noite. Foi uns 16 horas aí, rolê de pai, né? Um rolê de pai, né? Em 3 jogos aí, a Alice joga vôlei, o João joga futebol, né? Então é o pai também que hoje você pode ser um pai Uber também, né? Então você pode também ser um pai Uber por aí, tá? Mas dentro dessa responsabilidade. Então, o que eu queria trabalhar com vocês essa manhã, né? Então, ser pai, ele vai muito além da biologia, né? Muito além de simplesmente ter o seu sangue em alguém. E na realidade, um dos pais que eu gostaria de trabalhar com vocês, ele é um pai adotivo, que é a pessoa de José, né? Vamos pensar assim. José é o pai adotivo de Jesus. O trecho aqui fala, ó. O nascimento de Jesus aqui, Mateus capítulo 1, verso 18. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado. Eles não tiveram relação sexual. Jesus não nasceu de uma relação sexual. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Senhor Deus, pedimos de maneira especial que o Senhor fale conosco esta manhã sobre a responsabilidade de ser pai, pedindo que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra e dela ser alimentado. A tua palavra é suficiente para alimento para as nossas vidas. E que o Senhor traga da tua palavra para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, daqui a pouquinho eu vou trabalhar um pouquinho nesse tema,
Mas aqui trabalhando esse ser pai, né? E é interessante, José tem muitas qualidades, só nesses versos a gente fala, justo, que não queria levantar nada contra a sua esposa, sobre a sua noiva naquele tempo, quando alguém era prometido, ele já tinha uma responsabilidade com ela. Quando havia uma promessa de casar, uma promessa de estar, ele já tratava ela como uma noiva, né, todo cuidado, ele não queria infamar, queria deixá-la secretamente para não ter nenhum problema para ela, ele sair como culpado e ela não ser apedrejada ou qualquer outra coisa. E fala que ele em sonho, né? Quem que lembra sonho? Alguém lembra sonho? Tem alguém aqui que raramente acontece? Tem gente que lembra, interpreta, Paulo, né? Alguns eu lembro, alguns acordo, né? E faz parte da nossa vida. E muitas vezes Deus também fala por sonho. Fala por sonho. Esses dias a Roberta estava chorando. Dormindo lá chorando. Nossa, meu, o que está acontecendo? Falei, amor, o que está acontecendo? Fiz alguma coisa. Ela chorando ali. Aí eu falei, amor, o que está acontecendo? Tá chorando aí? Não, sei lá, sonhando. Aí depois eu fui vendo, amor, o que aconteceu? Por que você estava chorando? Ai, eu sonhei que eu estava me despedindo da pastora Thalita Pereira. Falei, amor, você está chorando, uma pessoa que você nem conhece. Olha o negócio, esses negócios de você ficar assistindo muita coisa. Da pastora, é uma das pastoras mais conhecidas aí na internet, né? É engraçada. É da igreja do Amor. Hoje ela mora lá em Orlando, mas é da igreja do Amor. Uma vez eu fui no bairro dessa igreja, né? Porque nós temos uma igreja Nazareno lá bem naquele bairro, lá em Recife, né? Que é do lado. Tipo uma cidade metropolitana de Recife. E eles começaram lá a Igreja do Amor. E hoje eles estão começando a Igreja do Amor. Virou uma denominação, né? Não só uma igreja, mas hoje eles começam a igreja lá. Muita gente tem começado a igreja nos Estados Unidos, eles também estão. E eles mudaram para lá e estão começando. Né? Mas ela fala para mulheres, né? Acho que é podcast, né? Isso, eu só ouvi um dela aqui, do Jesus Cop lá, que fala dela, do marido dela. E aí ela falou... E acontece com a nossa vida também, né? Você já se pegou chorando por alguém que nem conhece? Né? Agora, esse cara aqui não era alguém que não chorava por alguém que não conhece. Esse cara aqui era alguém que tinha responsabilidade com aquele que ele conhecia. Ele conhecia Deus. Ele conhecia sua esposa. Ele sabia quem ela era. E ele conhecia o seu caráter. Um pai é alguém que deve conhecer Deus de forma próxima. É alguém que deve conhecer o seu caráter e viver. E ao mesmo tempo, né, se associar a pessoas que conhecem a Deus. José era um cara que se associou a alguém que conhecia Deus. Maria fala que ela era bendita entre as mulheres. José, um homem justo e de caráter. Deus não escolheu à toa um pai adotivo. E ele conhecia Deus. Ele sabia quem Deus era. Mesmo em sonho, aquilo foi mais real do que uma palavra tete a tete. Ele ouviu e obedeceu. Um pai também responsável é aquele que ouve a Deus e obedece. E aqui, então, ser pai vai muito além da biologia, né? Ser pai é estar presente, cuidar, ensinar, proteger e acima de tudo, fazer essas coisas, né, de forma incondicional e intencional. Eu cuido, né, de alguém
estando presente na vida dele. Nós vemos vários casos de pessoas que sofrem até hoje porque tiveram pais ausentes. Nós vemos vários casos, né, de pessoas que sofrem até hoje porque não experimentou o cuidado, não experimentou o ensino, não experimentou a proteção, né? Esses dias eu ouvi, acho que eu até compartilhei, que tem várias fases para um filho sobre o seu pai, né? Quando ele olha para o seu pai de uma forma, ali criancinha, né? Ele olha para o seu pai, talvez como alguém que cuida, que protege, que está junto. Um pouquinho mais, o seu pai é o seu herói, né? Como cantou aqui a canção, alguns são heróis, né? E não só de protegê-lo, mas tudo, e espelham, e querem ser, né? E querem parecer, né? Em outros momentos, ele é o exemplo de vida. Eu vou refletir. E a palavra do pai tem uma importância estrondosa. Eu sei que às vezes em uma fase educacional, às vezes a palavra do professor, da professora, ou de alguém tem uma força, né? Ah não, mas a professora falou assim. Não, pai, não é assim. A professora falou assim e tem que ser assim. E às vezes você tem que dar uma olhada, né? Ver o que está acontecendo. Se é desse jeito, ou é a forma, ou é o medo. O que está acontecendo com o seu filho? Por que seu filho está dessa forma? Pensando dessa. E avaliar como que aquela professora tem tratado ele. Agora, se tem tratado normal, com carinho, com atenção, e ele entendeu isso, excelente, né? Porque está ensinando e está aprendendo sobre obedecer. Mas se, às vezes, por receio e medo ele está agindo, às vezes a gente tem que pensar e ajudar a trabalhar o medo, né? Ajudar a trabalhar, às vezes, esse confronto. Então, em muitos momentos, ele é o exemplo. E em outros momentos, ele é o grande conselheiro. Quando muitas vezes vai cair na realidade o filho, ele vai, nossa, meu pai tinha razão. Meu pai tem razão, eu vou procurar o conselho do meu pai. Eu vou, né, falar com meu pai. Como que meu pai agiria? Como que meu pai colocaria? Né? E em outros momentos pode ser da vida um grande amigo, né? O adulto já encontrou o seu caminho, mas ele pode ser um grande amigo para a vida, sabe? Então a gente tem que aprender. Primeira coisa que eu anotei aqui sobre ser um pai é responsabilidade. Um pai é alguém que assume a responsabilidade por outra vida. Por outra vida. Eu estava conversando com alguém essa semana e falando assim, eu percebo que depois que eu tive filho, a vida passou um pouquinho mais rápido. Não sei se você percebe isso, pastor. Eu acho que antes ela era um pouquinho mais demorada. E parece que meus tempos livres eram mais demorados. Hoje o tempo livre não demora muito. Daqui a pouco alguém já está chamando, alguém já está pedindo, né? Você não tem tempo para relaxar, né? Então, não, é verdade, passa mais rápido. Mas ser pai é alguém que assume a responsabilidade por outra vida. Em várias necessidades. Você sofre com um machucado no seu filho mais do que um machucado seu. Às vezes você vai andando, caminhando com aquele dedo torto por anos. Agora, se seu filho entortar o dedo, você já levou no médico, você já puxou, você já tentou arrumar, você já tentou ver, você fica olhando, né? E você vai tentando ajudar. Então, você tem responsabilidade sobre outra vida, nas áreas físicas, nas áreas emocionais. Essa semana, nos jogos que eu falei para você, os meus 2 filhos tomaram bronca dos técnicos.
Os dois choraram. Como que eu vou trabalhar o emocional? Até mandei para o amigo meu falou, nossa, mas de quem que eles puxaram isso aí? Você era capaz de brigar com o técnico, mas você não ia chorar. Né? Mas de quem que puxou? E aí? Mas daí você tem que trabalhar, você é responsável pelo emocional. Seu filho chora na escola, você tem um problema na escola, você não vai lá conversar? Eu cheguei ontem, 10h30 da noite, mandei uma mensagem pro diretor. Falei, o que aconteceu? Eu queria ter conversado, mas eu estava de carona com você. Mas eu queria saber o que aconteceu. Por que o técnico descarregou em cima do meu filho de 7 anos? Meu filho está fazendo um excelente campeonato. Ele errar uma vez, ele vai descarregar? Eu senti a responsabilidade. Ele pode falar, ó, esporte de alto nível é assim. Seu filho que se aprenda a lidar com isso. É alto rendimento. Ele vai errar e às vezes o técnico vai. Mas eu quero saber. Se o técnico fez alguma coisa ou falou alguma coisa que não devia, eu cobro da diretoria. Né? Agora, se ele fez tal, foi, seu filho, agora precisa trabalhar um pouquinho e ajudar ele. A sua filha, até que chegou e deu uma mão, falou, o que está acontecendo? Está jogando muito abaixo. Nesse set. Senta aí e pensa no que você fez. Ela sentou, chorou. Daqui a pouco ela voltou. Voltou bem, jogou bem, foi bem. E tem que trabalhar emocional. Né? No outro time que ela joga, é melhor do time. Ganharam os 2 primeiros sets. Ela teve que sair para jogar o outro. Perderam o jogo. É como que a gente equilibra? É uma responsabilidade, além de responsabilidade física, emocional e educacional. Não é o seu filho que tem que gostar de ir para a escola. Você tem que levá-lo. É responsabilidade sua por um tempo. E ele tem que ir ali, você tem que ajudar ele a desenvolver. Tem que ajudar, às vezes, ele a fazer lição, até ele fazer sozinho, até ele tem responsabilidade. Se ele não faz, tem que perder algumas coisas para ganhar outras. É uma responsabilidade educacional que você tem. E você não pode abandonar. Nossa, eu não sei isso, eu nunca aprendi. Vai estudar junto. Ou traz alguém que sabe e que ajuda a recuperar essa perda. Mas seu filho não pode ficar para trás. É uma responsabilidade sua, né? Que ele vá bem, pelo menos até a média. Se depois ele quer fazer um mestrado, um pós, com isso, e se você incentivar, com certeza vai. Aí é uma coisa sua. E ao mesmo tempo é sua responsabilidade também espiritual. Trazer os filhos à casa do Senhor. Para que eles aprendam sobre as Escrituras, aprendam sobre a palavra, aprendam sobre a fé. A fé. É importante isso. Nós falamos na escola dominical hoje, né, sobre a prática da fé também. Era uma coisa que é importante. E eu cresço na fé ou como? Ouvindo a palavra. A palavra de Deus tem que ter espaço na minha casa. A palavra de Deus tem que ter espaço na minha família. A palavra de Deus tem que ter espaço nas minhas viagens. A palavra de Deus tem que ter espaço no meu alimento. A palavra de Deus ela tem que ter espaço na minha vida. A palavra de Deus ela tem que ter espaço. Com os 2 filhos eu fui lá. A hora que eu vi, não estava nem preocupado com o segundo tempo ou não, eu fui lá. Coloquei a mão na cabeça deles, orei por eles. Falei, filho, isso aí vai passar. Né? Isso aí vai passar. Filha, você joga bem, você vai recuperar. Esquece essas palavras. Volta para o jogo. E orei. Sabe, são coisas simples que a gente faz, mas que a gente pode trabalhar. E ajuda o filho a crescer. Problemas, dificuldades, né? Erros, falhas, decepções, eles vão ter. E é bom que eles tenham. É bom que eles tenham. Né? E é importante isso.
E a gente fala. Quando meu filho fala, pai, aquele lugar lá eu não quero ir muito, falo muito palavrão. Eu falei, filho, daqui para frente só vai crescer. O que mais vai ter é pessoas falando palavrão no meio do futebol. E no meio do esporte. Fomos lá em Minas, enquanto a Alice jogava ali um outro tempo, eu fui brincar com ele de futebol. Estavam uns 3 meninos lá, jogando bola, mas uma boca suja enorme. Enorme, devia até uns 11, 12 anos. Uma boca suja, xingando o outro de tudo quanto é jeito. Filho, vai ter. Só que você precisa ser exemplo. É uma coisa que eu falei para ele esses dias atrás. Eu falei, filho, você já viu seu pai falando palavrão? Você já viu seu pai ofendendo alguém dentro de campo? Não. Então, filho, segue o exemplo. Você pode jogar, mas você já viu onde o papai joga, tem gente que fala palavrão. Continua. Você tem que ser o exemplo. Você tem que levar. Você não tem que se espelhar nos outros ou ficar com medo dos outros. Esse dia eu falei, quando o moleque falar, gritar com você e falar assim, né, você errou, entendeu? Falei, olha pra ele e grita com ele. Você não tem que ter medo, não. Olha pra ele e grita. Você tem que enfrentar as dificuldades, filho. Dentro de cama não vai ter ninguém mais para te ajudar, é você e você. E você não tem que se diminuir para ninguém. Você não precisa ofender, mas você pode gritar. E falar. Sabe? Porque é criança. E tem gente que tenta diminuir através da força da voz. Tem gente que tenta diminuir te ofendendo. Mas você tem que enfrentar. Sabe? Essas coisas. Outra coisa, exemplo. Pais influenciam com o seu exemplo muito mais do que palavras. Não só falar. Agir, reagir, lidar com os desafios. Ajudar a enfrentar. Pô, pai, não estou conseguindo fazer isso. Então vamos fazer junto. Eu faço, depois você faz. Vamos ensinar. Sabe? Eu consigo. Então você ajuda. Você faz o exemplo. Todo mundo consegue. E dá para fazer. E no sentido de não só falar algumas coisas, mas também fazer algumas coisas. E às vezes é o jeito como você enfrenta a dificuldade. Isso vai servir para o seu filho. O jeito como você trata o dinheiro dentro de casa. Isso vai servir para o seu filho. O exemplo como você lida com as dificuldades e adversidades da sua vida. Isso vai servir para o seu filho. Como você reage. Se você reage conversando, dialogando com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou você reage ofendendo e gritando. É exemplo, sabe? Lida com os desafios da vida. Isso influencia diretamente na visão da criança. Na visão da criança. Em tudo. A importância disso. A terceira coisa, responsabilidade de exemplo, presença. Não se trata apenas de estar fisicamente perto, mas de participar, né? De ouvir, de brincar, de construir uma conexão. Ficar deitado das 6 da tarde até as 10 da noite no sofá não quer dizer que você está em casa. Eu preciso construir algo. Eu preciso participar. Eu preciso envolver. Eu preciso fazer. Eu preciso descer. Né? Sair do meu lugar. Ou envolver, às vezes, a criança. A criança está crescendo. Ela precisa ter bem responsabilidade dentro de casa. Envolve ela no lavar louça. Envolve ela no fazer a comida. Envolve ela no preparar a mesa. Envolve ela no limpar o banheiro. E depois faz conexões, brinca algumas vezes. Pô, pelo menos uma. Vai te chamar um dia, vai te chamar outro, vai te chamar outro. Para brincar de alguma coisa, brincar de Uno, brincar de carrinho, brincar de qualquer coisa. Brinca. Não sabe a força que tem a brincadeira de um pai na vida do filho. Vai brincar, vai passear. Gasta um pouquinho mais. Sabe?
Minha esposa falou esse tempo atrás, nossa, você está gastando muito. Falei, você não sabe o que é andar com crianças às vezes à tarde. Você tá aí, mas todo dia que você anda, a criança pede. E às vezes você dá uma coisa, depois de vários não, mas uma coisa você tem que, não sabe. Então você leva um jogo, leva pro outro, leva para cá, leva para lá, vai fazer uma coisa. Ô filho, eu tenho que fazer um negócio da igreja. Ah, mas pai, daqui a pouco você dá uma coisinha, ou faz uma coisinha, ou para uma coisinha. Então você tem que correr para cá, você tem que correr para lá, você tem que fazer. E às vezes tem que gastar. Tem que gastar de novo. Tem que gastar de novo. Não sei quem que... alguma coisa que colocaram lá. Né? Da pessoa falando que você gasta muito com isso, com aquilo. Aí tinha lá. É que você não viu quanto você gasta quando você tem um filho. Né? É um gasto. Uma família normal, de classe média baixa no Brasil. Se tem que pagar escolas, tem que pagar mais algumas coisas, tem que pagar mais outras coisas. Você vai gastar de $500 mil a $1 milhão até os 15 anos, mais ou menos. Para mais. É que você não põe no final. Você colocar, você vai ver que é para mais que isso. Você vai gastar. É que às vezes eu não sei. E Deus abençoa tanto aqueles que têm filho, que você não percebe. Você não percebe. Vou falar para você. Você gasta. Não, sabe? E estar construindo uma conexão. Não é só criando memórias. Eu vou me conectando. Eu vou me conectando. E algumas coisas você faz. Eu falei isso pro Cássio esses dias. Né? Toda vez que eu tomo um Gatorade de limão, eu lembro de uma coisa que a gente fazia. Porque é uma conexão. E com o filho, com a criança, às vezes é algumas coisas. É algumas coisas que você faz com ele. Toda vez que você come alguma coisa, ou que você faz alguma coisa, ou que você vai num lugar, você vai lembrando dos lugares. Ontem eu estava voltando com a Roberta lá e falando algumas coisas que a gente lembrava. Que lembrava de ir para a praia, lembrava dos carros do meu pai, lembrava como a gente ia, né? E como a gente chegava, sabe? São coisas que você vai construindo conexões da vida. Outra coisa, pai também são aqueles que não só ensinam, mas são aqueles que aprendem. Tem um aprendizado muito. Às vezes, os nossos filhos estão nos ensinando mais do que nós estamos ensinando a eles. Né? Esses dias, o pai do Miguel, que ele tem orado, né, por um tumorzinho na cabeça, ele falou, eu que achei que ia estar te ensinando, te ajudando alguma coisa, eu estou aprendendo com você. Como ele está reagindo aos tratamentos? Já foram muitos tratamentos. Já foram 12 semanas de químio e acho que já foram 5 semanas de rádio. É muita coisa para uma criança de 3 anos. Mas ele postou esses dias. Você está me ensinando. Ser pai é um aprendizado mútuo. A gente aprende com os nossos filhos. Né? E que nós possamos aprender a ser melhor, né? Não adianta aprender a ser pior, tá? É aprender a ser melhor. E dentro desse aprendizado mútuo, eu estou ensinando. É chato às vezes ensinar, né? Falar 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes a mesma coisa, apaga a luz, guarda isso, põe isso na lavadora, limpa, tira seu tênis de baixo, vai, guarda, sai, pega aquele negócio. É chato, meu. É chato, mas é necessário. É necessário da vida. A gente precisa. E ai da gente se não fizer. A gente tem que, aquele negócio, a gente tem que deixar filhos melhores para esse mundo. Meus filhos têm que ser melhores do que eu. Né? Em tudo. Temos que deixar filhos melhores. Temos que ensinar. Temos que aprender. Desafios constantes, né? Lidar com dúvidas, medo, culpa. Ajudar os nossos filhos no processo da vida. A vida não é fácil. Não é aquela do rock lá falando com seu filho?
Ninguém vai bater tão forte em você como a vida. A vida vai bater forte. Então, que você, dentro da sua casa, ajude ao seu filho, à sua filha, a estarem um pouquinho mais cascudo para a vida. Saber, né, enfrentar os desafios. Ajudá-los, muitas vezes, a se arrepender e descarregar toda a culpa. Entregar o seu fardo para o Senhor. Confiar em Deus. Esperar nele. Sabe, ter essa responsabilidade. Ensinar a nossa fé. Um dos pais que eu queria deixar para vocês hoje é Abraão, já quase terminando. É Abraão, é o pai da fé. Sabe? Abraão confiou em Deus, Gênesis 22, fala que ele confiou em Deus, mesmo quando isso exigiu dele sacrifícios extremos. Primeira coisa, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não havia nada de concreto a não ser a fé. Sair do lugar, abandonar tudo, deixar tudo, por uma promessa de um Deus invisível, mas real, que a cada passo que ele dava, Deus cumpria as suas promessas. A cada passo que ele dava, milagres iam acontecendo, tanto no Egito, quanto em Canaã e na sua descendência. A sua esposa riu quando foram avisar ela que a promessa estava chegando. Abraão confiou. Ele é visto como um exemplo de fé e obediência, mas que enfrentou desafios na criação dos seus filhos. Sabe? Ele teve que confiar em Deus e no cuidado de Deus com seu filho Ismael. Ele teve que confiar em Deus e no cuidado de Deus, né, entregando para Deus aquilo que a ele pertencia com seu filho Isaac. Estava com o cutelo pronto. Deus falou: agora eu sei, Abraão, filho, você confia em mim. Eu já preparei o sacrifício. Sabe? É fé e obediência. Na pessoa de Abraão, uma das coisas que a gente precisa é entender a fé e a obediência. Outro pai que eu separei é um pai com muitas falhas. É Davi. Se você quiser depois ler, em 2 Samuel de 13 a 18. Absalão, Salomão, entre outros. Né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele falhou como pai em diversas situações. No seu exemplo, né? Na administração da família, na disciplina. É alguém que a gente pode aprender. A Bíblia não traz só pessoas perfeitas. A Bíblia traz um homem como Davi, cheio de falhas, mas segundo o coração de Deus. Um adorador. E uma coisa que Davi tinha é arrependimento. E isso ele não deixou de ensinar aos seus filhos. Davi era alguém que, quando errava, ele sabia que tinha consequências. E ele sabia que ele precisava se arrepender. Ele sabia que o erro dele, mesmo às vezes ofendendo alguém, mesmo às vezes sendo contra uma pessoa, seu principal erro era contra Deus. Porque ele tinha um caráter que precisava ser transformado. Ele era alguém que se arrependia diante do Senhor. Quebrantado. A gente precisa ensinar fé, a gente precisa ensinar obediência, mas a gente precisa ensinar quebrantamento. O perdão precisa estar dentro do nosso lar. O ensino sobre arrependimento precisa estar dentro do nosso lar. Uma vida de transformação precisa estar dentro do nosso lar. E por último, a pessoa de José.
José, o pai adotivo de Jesus, foi um homem justo, obediente a Deus e protetor da sua família. Quando a sua família corria risco, ele foi para o Egito. Quando a sua família precisou caminhar de volta, ele estava presente. Até que Jesus já era arrimo de família e maior de idade. Ele partiu. Mas durante os seus dias, ele foi um homem obediente, temente a Deus e protetor da sua família. A gente precisa aprender com esses homens de Deus, sabe? E o último, o nosso Pai. Pai perfeito, amoroso, justo, paciente, presente. O Salmo 103:13 fala: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pai, que você tema a Deus. Primeira coisa, que você tema ao Senhor. Depois, compartilhe sua fé, obediência, quebrantamento, vida. Isso é uma responsabilidade, seja um exemplo, caminhe ao lado dos filhos e ajude eles enquanto eles precisarem. É pai. Mesmo que se os filhos errarem, nós somos seus pais. E a gente precisa estar do lado e ajudá-los naquilo que eles precisarem. Mas lembre-se de uma coisa: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós possamos temer a Deus. Temer a Deus. Amém? Queria deixar essa palavra com as suas vidas. Fábio vai chegar, mas eu vou orar agora, depois nós vamos cantar um louvor e encerrar o nosso culto. No final, papai, não deixe de tirar uma imagem ali e estar junto com os seus filhos e ter uma lembrança para celebrar esse dia. Senhor Deus maravilhoso, Pai, queremos pedir de maneira especial que o Senhor abençoe cada papai neste dia. Que a tua presença, o teu espírito, o teu amor seja com eles. Que essa palavra possa servir de auxílio, mas que eles possam, de maneira especial, criar o seu próprio legado na vida dos seus filhos, Pai, né? E na família. E convido. E muitas vezes hoje também, né? Mães que assumem um papel duplo, ou pais que assumem um papel duplo, que o Senhor traga força, que o Senhor derrame os recursos, que o Senhor abençoe suas vidas, que a tua presença santa e poderosa esteja sobre eles, ó Pai, e que o teu Espírito Santo possa fluir de suas vidas todos os dias, Pai. Dê direção, dê auxílio, dê a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Logo após, então, esse louvor, o pastor Rogério vai dar a bênção. E você, papai, pode ir junto com o filho, filha. Tem um lugar todo especial ali para ter uma lembrança para a sua vida. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, a bondade. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma ótima semana, um feliz Dia dos Pais. E Deus abençoe a cada um ótimo dia. Amém?